Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre o plano diretor. Foi publicado no Diário da Câmara Municipal desta sexta-feira o projeto de resolução que estende o prazo fixado para o parecer da Comissão Especial referente à tramitação do projeto de lei complementar do Poder Executivo. A nova data passa a ser 30 de novembro. A votação é considerada a mais importante deste ano no Legislativo Carioca. Esta semana, a Comissão Especial concluiu as audiências territoriais. Moradores de vários bairros vivem a expectativa de que as mudanças na regulamentação urbanística da cidade possam proporcionar uma qualidade de vida melhor. A reportagem é de Sérgio Costa. 16 áreas de planejamento foram palco de audiências públicas territoriais. Zonas turísticas, áreas rurais, bairros às margens da Avenida Brasil. Nada escapou do olhar da Comissão Especial da Câmara do Rio, que tem o desafio de, na revisão do plano diretor, contemplar cada área da cidade. Os problemas são muitos. As maiores reclamações são nas áreas de meio ambiente e transportes. O meio de transporte nosso é precário. Para quem precisa de ir daqui para a cidade, por exemplo, tem muita dificuldade, porque você não tem conforto nenhum. O intervalo dos ônibus é bem grande, tem às vezes que a gente fica na mão. Se perder um ônibus só daqui a 50 minutos ou uma hora para poder ter uma alternativa melhor. Eu, por exemplo, moro ali na Rio Morto, na estrada do Rio Morto. E a gente só depende das vans, entendeu? Porque o ônibus ali demora muito para passar. As linhas aqui estão cada vez mais escassas, né? Muitos números de ônibus foram reduzidos, inclusive um que vai ao 906, linhas que estão cada vez mais extintas. E quando tem chuva, às vezes não precisa nem ser muito forte. Essa região alaga constantemente. O plano diretor é um instrumento que vai definir o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. O projeto do Poder Executivo tem como objetivo proporcionar o adensamento populacional em regiões com boa infraestrutura de transporte de média e alta capacidades, como as estações de trem e metrô, e onde se concentram os postos de trabalho. O centro da cidade é um desses locais. Outro desafio é conciliar o potencial construtivo de algumas regiões, sem que isso signifique prejuízo para o meio ambiente. Para os moradores, a revisão do plano diretor é a grande oportunidade de se ter uma cidade ainda mais maravilhosa. Essa política de trazer realmente o plano diretor, ela tem que somar com as nossas necessidades, né? O que precisa é o poder público ordenar e estar presente. A gente tem que melhorar cada vez mais, né? Os próximos 10 anos estão logo aí. E a Câmara Municipal está acompanhando de perto para que o Rio fique ainda melhor. Novas leis aprovadas na Câmara do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Confira com a repórter Mariana Rosadas. Entraram para o calendário oficial da cidade o dia do aniversário do bairro de Padre Miguel, o dia do influenciador digital e o Dia Municipal da Juventude Cristã. Também foram incluídos o Grande Prêmio Brasil de Turf e a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Klippel-Trenaunay. Outras leis que já estão valendo na cidade são a que dispõe sobre o programa de capacitação de cuidadores de pessoas com transtorno de espectro autista, a que permite o acesso à circulação e a permanência de cães nos parques municipais e a que institui o programa Pequenos Atletas no Rio. A busca ativa da Prefeitura do Rio por crianças que não se imunizaram contra a pólio começa a dar resultados. A procura pela vacina aumentou nos postos da cidade. Só nesta semana foram aplicadas cerca de 1.540 doses, quase o dobro em relação à semana passada, quando 783 crianças foram vacinadas. Com isso, houve um aumento da cobertura vacinal contra a pólio para 53,3%. A meta da Prefeitura do Rio é chegar a 95%. Na capital do estado, 150 mil crianças de 1 a 4 anos ainda não se vacinaram. A busca ativa foi iniciada na segunda-feira e o trabalho continua nas clínicas da família e centros municipais de saúde. A vacinação é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil e, por isso, todas as crianças até 5 anos de idade devem receber a dose da vacina.
Alzheimer é uma doença degenerativa que ataca principalmente os idosos, prejudicando funções cerebrais como memória e comportamento. Uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores cria o programa de apoio aos parentes e cuidadores de pacientes com Alzheimer, garantindo direitos como atendimento, orientação e distribuição de remédios na rede pública de saúde. Maria Aparecida tinha pouca informação sobre a doença quando recebeu o diagnóstico de Alzheimer da mãe. Há 15 anos, ela percebeu alguns sinais e pensou que era uma situação passageira, mas descobriu que a doença era progressiva e sem cura. Ela tinha uma autonomia, uma independência, tanto financeira quanto física, muito grande, e de repente ela começou a se sentir perdida. Né? E aí ela entrou em depressão, aí ela concordou em ir ao médico, porque é outra dificuldade, é concordar em ser levada ao médico. Ela sabe que a pessoa sabe que tem alguma coisa errada com ela e não quer escutar. Juana Labres, psicóloga, também cuidou da mãe por muito tempo. Hoje ajuda outras famílias nas redes sociais. Passamos por pneumonia, infecções urinárias, várias internações. Ela parou de andar, parou de falar, parou de ler, não comia mais sozinha, não conseguia ir mais ao banheiro sozinha, ficou acamada. Mas ela reconhecia o amor de uma filha que ficou do lado dela esse tempo todo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta prioritariamente pessoas acima dos 65 anos de idade. O dano está relacionado à memória, à linguagem e à percepção do mundo. Isso provoca alterações no comportamento, na personalidade e no humor do paciente. Os sintomas podem ser divididos em 3 fases: leve, moderado e avançado. Vai desde esquecimentos constantes a dificuldades de realizar tarefas complexas. Esse paciente que esquece fogo ligado, sai na rua em caminhos que ele sempre fez durante anos e se perde no decorrer desse caminho, não consegue lembrar de pessoas, precisa de um tempo para lembrar que a filha é a filha dela, confunde a filha com a irmã, sempre com esse pensamento voltado para o passado, é um paciente que chama bastante atenção. E uma coisa que eu observo é que os pacientes que têm esse déficit de memória mais acentuado, geralmente a família traz e o paciente se nega, ele diz que ele não tem nada, ele não sabe nem porque ele veio à consulta. Esse geralmente está acometido. O drama de pacientes e parentes já foi retratado no cinema. Mas existem opções de tratamento, reabilitação cognitiva, terapia ocupacional que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida por mais tempo. A prevenção é comum, né, a qualquer outra doença, é você fazer bons hábitos, né? Levando-se em consideração que ninguém quer morrer cedo, todos nós vamos ficar velhos. Então, no decorrer dessa viagem, até a gente chegar à nossa terceira idade, a gente deve fazer boas escolhas, né? Mantendo a glicose no nível bom, não ser hipertenso, alimentos mais naturais possíveis, ter boas noites de sono e atividade física. Se eu tivesse que dar um único conselho, a atividade física é extremamente importante para a saúde do cérebro. Uma lei aprovada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro cria o programa de orientação, apoio, atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores de Alzheimer. Com isso, estão garantidos os diferentes atendimentos nas unidades básicas de saúde, além de facilitar a distribuição de medicamentos e também promover programas de orientação, treinamento e apoio assistencial. Será criado um banco de dados para o cadastramento e controle dos pacientes portadores da doença, para diagnosticar os casos já existentes e futuros para acompanhamento. A pessoa ter nos postos municipais, o profissional médico que realmente conheça a doença, já vai ser um grande avanço, né? E dali encaminhar, eu li aqui que vai ter atendimento fonoaudiólogo, psicológico, psiquiátrico, fisioterapeuta, isso é o tratamento ideal. E é importante, com esse projeto de lei, nós darmos amparo, proteção, esclarecimento, suporte para que esse paciente e essa família possam passar por esse momento tão difícil da vida, esse momento tão conturbado, com a presença do poder público.
Gente, olha só, o Instituto Nacional do Câncer faz um apelo à população para reabastecer o banco de sangue do hospital. A coleta de bolsas de sangue no Instituto Nacional do Câncer sofreu uma redução de 30% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 272 bolsas de sangue a menos. A queda nos estoques de sangue acionou um alerta diante do número de feriados no mês de novembro. O Instituto necessita de pelo menos 70 doações de sangue por dia. Cada bolsa de sangue salva 4 vidas. O Instituto Nacional do Câncer funciona na Praça Cruz Vermelha 23, no centro. Muito importante, pessoal, vamos lá doar. O comércio do Rio prevê a contratação de mais de 10 mil funcionários temporários no final do ano. A repórter Mari Rosadas tem os detalhes. A previsão de contratação é superior à do ano passado. Nesta mesma época, 10 mil vagas foram preenchidas e agora serão 12 mil, de acordo com a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Lojistas do município. Representantes de 300 empresas dos setores de confecções e moda infantil, calçados, joias e bijuterias, óticas, eletroeletrônicos, papelarias, móveis e brinquedos foram ouvidos. Desses, 10% já começaram a contratar. 75% dos comerciantes vão iniciar esse movimento no mês de novembro e 15% em dezembro. 2 em cada 10 lojistas afirmam que vão efetivar os profissionais temporários. A expectativa de vendas para o Natal é sempre grande, por ser a principal data comemorativa para o setor. Além de representar 30% do faturamento do ano, a época precede a alta temporada do verão, que é a estação mais importante para a economia carioca, quando a cidade recebe um grande número de turistas do país e do exterior. As projeções da Associação Brasileira do Trabalho Temporário dão conta de que a indústria lidera as contratações, oferecendo 55% dos cargos desse último trimestre do ano. E a Câmara Municipal do Rio aprovou uma homenagem a Jô Soares. O projeto, votado pelos parlamentares, vai dar o nome do humorista a um logradouro da cidade. A autoria da proposta é do vereador Jorge Felipe. Jô Soares, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu em agosto desse ano, aos 84 anos. Apresentador, jornalista, humorista e escritor, foi um dos responsáveis por construir a história da TV brasileira. E agora pode ter seu nome eternizado no Rio, cidade onde nasceu. E o ex-secretário municipal Washington Fajardo vai ser homenageado esta noite pela Câmara do Rio. Fajardo vai receber a medalha Pedro Ernesto, uma iniciativa dos vereadores Pedro Duarte e Tainá de Paula. Arquiteto urbanista, ele ocupou diversas funções de grande importância para a cidade do Rio de Janeiro. Foi secretário municipal de Planejamento Urbano de 2021 até agosto de 2022. O Washington Fajardo é autor do projeto Reviver Centro e um dos responsáveis pela revitalização da região central da cidade. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até a próxima.